A liberdade de expressão está na arte de cantar, recitar, escrever, pintar, criar, liderar, educar. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Olá, boa noite. É um prazer muito especial. Depois de tanto tempo de reapresentações, retornamos ao vivo aqui, Pedagogia da Gestão, dando asas ao seu talento, de mãos dadas com a TCM Telecom. É um prazer muito, muito especial estar pertinho de vocês, voltar a ficar pertinho de vocês. É claro que num momento como esse, nós temos que, acima de tudo, manifestarmos nossas condolências, nossa solidariedade a todas as famílias, direta ou indiretamente, enlutadas em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Isso é uma questão, acima de tudo, de toda a humanidade. Mas vamos começar, estamos começando por Skype, gradativamente, seguindo todos os protocolos, todos os cuidados, retornaremos a partir do estúdio. Pedagogia da Gestão é isso, nosso encontro semanal de gestão, educação e cultura, dando asas ao seu talento. Boa noite, Mossoró! Boa noite, Apodi! Boa noite, Felipe Guerra! Boa noite, Caraúbas! Boa noite, governador de Serra Rosado! E o Ipanema, boa noite! Boa noite, Açu, boa noite, Campo Grande, boa noite, Itajá, boa noite, Panguaçu e Tibau! Um grande abraço para vocês, um prazer muito, muito especial estarmos de mãos dadas nessa retomada, nesse retorno especial do Pedagogia da Gestão, ao vivo, aqui na TCM Telecom. Nesse momento muito especial, eu digo para vocês o seguinte: é um prazer igualmente especial contarmos na noite de hoje com a presença de Lúcia Rocha, jornalista, escritora, pesquisadora, e também temos o privilégio de contar na noite de hoje, daqui a pouco, já está bem pertinho da gente, com a escritora Zilene Medeiros. Daqui a pouco ela está pertinho da gente, ela vai estar bem, bem pertinho da gente. TCM, sempre à frente com você, Pedagogia da Gestão, dando asas ao seu talento. Olá, Lúcia Rocha. Boa noite, Lúcia. Boa noite, João Maria, que prazer. Seu programa está de volta. O programa é tão bom que foi muito bom assistir todas as reprises, João. Que bom, Lúcia, que bom ouvir você. E o tema principal da noite de hoje é este livro, Memórias de Milton Marques de Medeiros, O Menino do Poré, organização Lúcia Rocha. Eis o livro, tema principal da noite de hoje. E eu não poderia fazer diferente. Vamos de mãos dadas com o nosso poeta Antônio Francisco, grande menestrel, moçoroense, potiguar e brasileiro, por que não dizer universal, que ele diz assim: Milton Marques, o anjo do bem. Quando eu pensava que não existia mais bondade, conheci Milton Marques, um homem de qualidade que carregava no peito o centro da caridade. Conheci Milton Marques, Cláudio Arcanjo e João Maria no quintal da TCM, falando em pedagogia da gestão, educação, arte, canto e poesia. Nos olhos de Milton Marques tinha um estranho clarão, e no brilho a gente via o pulsar do coração, ordenando a mão direita para ajudar o irmão. Era um homem de negócios e tinha a capacidade de onde pôr a mão nascer a prosperidade, ou seja, um pote de ouro coberto de humildade. Muito cedo, mergulhou num poço estreito e profundo. Foi quando perdeu seu pai, mas se ergueu num segundo e muito cedo aprendeu a ser pai de todo mundo.
poeta Antônio Francisco, continuando aqui na página seguinte, diz: Mossoró de todos os tempos chora agora o tempo inteiro, porque perdeu Milton Marques, do seu time o artilheiro, e do mar da sua vida o seu melhor marinheiro. Mas São Pedro abriu o céu e temperou seu gogó, e gritou com toda a força: varra o céu e tire o pó, e pinte canto por canto, que vai chegar mais um santo do país de Mossoró. Milton Marques está agora ao lado de Jeová, mas enquanto existir bem e caridade por cá, o amor, a esperança, um sorriso de criança, Milton Marques existirá. Poeta Antônio Francisco, no livro organizado pela jornalista, escritora e pesquisadora Lúcia Rocha, Memórias de Milton Marques de Medeiros, o Menino do Poré. Lúcia danada, é um prazer muito grande me deparar com esse livro, cheio de emoção, Lúcia. Lúcia, como é que foi a decisão de escrever esse livro? João, você conheceu um pouco a vida de Dr. Milton porque você foi o primeiro, né, com Cláudia, a chegar e propor a ideia desse projeto, que ele logo aprovou, isso lá em 2003, né? Eu não sei se quando você levar essa ideia já tinha o equipamento da TV, porque o equipamento chegou em novembro de 2013. Então, essa história, João, de Dr. Milton não podia ficar em branco. Esse primeiro capítulo, onde ele conta da infância dele, com o pai, eu tinha no meu computador desde a época que ele publicou na Gazeta do Oeste. Eu tinha já no meu computador e eu imaginava um dia eu pegar detalhes sobre essa história dele para colocar num livro. Mas ele sempre me dizia que a história dele, não, Lúcia, não tem nada que vale a pena, não tem essas coisas, né? Então, quando houve, para nossa surpresa, a passagem dele, um ano depois eu encontrei Edilene e ali eu falei: Edilene, faltam 2 anos para Dr. Milton, os 80 anos de Dr. Milton, se ele estivesse em vida, né? Vamos fazer um livro. Eu já tenho na minha ideia, lá naquele momento que eu falei com ela, que foi num evento familiar, falei: Edilene, a gente já pode, eu já tenho o desenho do livro na cabeça, que é tudo o que ele escreveu. Então, seria uma autobiografia em memória. Então, eu não posso mudar a história que ele fez, né? Ele que escreveu. Então, essa história era pública, porém, dividida em 15 anos de jornal, né? Então, estavam os jornais velhos lá no museu. Eu vi o neto de Dr. Milton, principalmente depois que meu tio nasceu, eu me encontrei diversas vezes por acaso com meu tio lá no prédio, e eu dizia para mim mesmo: meu Deus, essa criança tem que saber quem foi o avô por ele mesmo, pelo avô mesmo, a história dele. E eu acredito, João, que mesmo assim, tanto Zilene como as filhas não tinham ideia do que estaria no livro, sabe? Porque eu mesma, por diversas vezes, eu viajei e perdi coluna dele, vamos dizer assim, não estava em Mossoró, né? Eu fui muitas vezes a São Paulo nesse tempo que eu estou aqui, então tinha coisas que me pegou de surpresa também, né? O fato dele ter morado em 6 casas, até casar e ter a casa dele, né? Ter o canto dele, o lugar dele, mostra o quanto ele enfrentou a adversidade, não é? Que isso sirva de estímulo para as pessoas que acham que um dedo está doendo, enfim, tudo é motivo para abandonar o conhecimento. Você sabe que o mundo está aí com a internet hoje, com muita coisa boa e muita coisa que não vale a pena, né? Então, que esse livro sirva, sabe? Eu sempre, nas entrevistas, João, eu enfatizo e digo: olha, se você puder comprar esse livro e dar para um vizinho, um sobrinho, um filho, alguém que precisa de um livro desse para tomar um norte, né? Engraçado, João, que eu estive a semana passada com o ex-sócio de Dr. Milton na São Camilo, é o único que está vivo, dos 6 médicos que entraram em sociedade para São Camilo. Dr. Clóvis talvez fosse o mais velho na época, e hoje ele tem 98 anos de idade, é super lúcido, médico. Nós fizemos uma sala todo tempo com ele, eu conheço desde criança, foi nosso vizinho. E ele começou a contar do livro de Dr. Milton, do Menino do Poré, e ele chorou, João. Ele chorou quando eu lembrei de pegar o celular e gravar. Ele repetiu, ele disse assim: eu chorei quando vi que eu não tinha ideia que Milton tinha passado por tudo aquilo. Eu mandei esse áudio para a Zilene, eu não tinha ideia que Milton tinha passado
na infância, Lúcia. E quando a gente fez a São Camilo, quando a gente entrou em sociedade, ele não tinha condições de ter a São Camilo, mas ele fez questão de pagar, de devolver o que a gente colocou em dinheiro lá, e todo mês chegava um cheque. Você está entendendo? Quer dizer, ele falou sobre aquele menino com dificuldade, que ele sabia que ele vinha de uma infância muito simples, mas não tinha ideia, a parte do pai dele, né, que perdeu o pai com 4 anos, né, e ficou sem um pai no mundo, ficou com um irmão e com a mãe. Então, o Dr. Clóvis, homem de 98 anos de idade, chorar, né, diante de mim, num evento, foi no aniversário, e, por sinal, depois disso ele passou mal e foi levado a um hospital, mas está em casa, ele está nos assistindo, por sinal. Lúcia, ele está nos assistindo. Nós vamos a um breve intervalo, rapidinho, a gente volta com muito sentimento, com muita emoção. Pode ser? A pedagogia da gestão dando asas ao seu talento. Vida com amor é mais vida, mais longe de mãos dadas. A gente volta logo. Pedagogia da gestão, TCM Telecom, ao vivo para você, retornando após a programação de reapresentação. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Pedagogia da gestão dando asas ao seu talento. Vida com amor é mais vida, mais longe de mãos dadas. E falar em mais longe de mãos dadas, nessa noite em que nós falamos do livro Memórias de Milton Marques de Medeiros, O Menino do Poré, organização Lúcia Rocha. Ao ler esse livro, o que me veio à cabeça e o que bateu, o que tocou profundamente, eu posso resumir em 2 palavras: sentimentos e emoções. Então, se eu penso em sentimentos e emoções, imagina uma pessoa especial que eu vou convidar agora para falar sobre isso. Boa noite, dona Zilene, especial e querida. Boa noite, João Maria. Boa noite aos telespectadores TCM, Pedagogia da Gestão. É muito interessante que esse tempo que nós passamos de pandemia e ainda estamos passando esteja reorganizando as nossas vidas e fazendo com que nós possamos voltar a um contato como esse. Você falou em 2 palavras fortes: sentimento e emoções. Como nos toca? Eu digo até que emoções, João, parece um conceito indescritível, porque emoção é algo muito vivencial, algo real, algo que você passa por ele, indiferente de quem esteja ao seu redor, o ambiente onde você esteja, o momento em que esteja participando. A emoção, ela pode ser revelada por atitudes, não só por palavras. Uma lágrima tem um profundo conhecimento de que uma emoção está sendo externada. E, às vezes, ela é incontida. E ela pode chegar só, eu digo isso por experiência própria, estarmos num ambiente sozinhos, recatados, num momento de privacidade no quarto, em casa, nos nossos cômodos, e quando menos espera, vem aquele sentimento. Pode até ser decorrente de ter terminado de ter feito uma leitura, pois este livro tem sido companheiro, continua sendo o meu companheiro. É um companheiro que se foi, Milton Marques de Medeiros, mas é uma presença na nossa vida. Faço questão de continuar, de perceber isso, porque não tenho interiormente uma outra indicação, tendência, vontade, expertise para poder pensar diferente. Então, eu continuo chegando, sendo feliz, trazendo minha família para manter a unidade de casa. Da mesma forma,
quando o Milton estava conosco, fazendo o acompanhamento do lar. Brasilene, é um prazer. É isso que eu digo que é emoção. É um prazer muito especial voltarmos a conversar, mesmo que ainda um pouquinho distante, mas o coração está pertinho, está bem pertinho mesmo, quentinho. E eu vi o que a senhora falou da emoção, exatamente nessa direção que a gente sente mesmo, né? E tem momentos em que ela é expressa silenciosamente, é aquele grito silencioso no derrame de uma lágrima, né? Mas está ali, está presente, está com a gente, né? E eu digo até, João, que a emoção nos surpreende tanto, mas tanto mesmo, que às vezes a gente está descontraída, achando que tudo está acontecendo da forma mais natural possível, e quando menos espera, por uma questão de uma música, por uma aproximação de um odor, de um perfume, ou mesmo por você estar externando, contando uma história, aquela emoção chega e lhe trai quando você não queria nem derramar lágrimas, ou não queria nem externar tanto, digamos assim, aquele sentimento aflora, ser aflorado. E em outros momentos você está, meu Deus, será que eu vou me conter? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu não vou me emocionar? Será que eu vou ter palavras para poder completar o raciocínio? E a emoção tranquiliza, abate o nosso ânimo e nos deixa falar tranquilamente. Eu digo que a emoção surpreende de acordo com a vontade que nós temos do bem-querer a quem nós estamos ligando a nossa emoção. E essa ideia... Mas é isso, dona Zilene, é totalmente isso, é nessa direção que eu sinto mesmo, sinto profundamente. Esse sentimento, essa emoção, ela está com a gente e surpreende mesmo. Natural. Né? De um modo muito natural. É muito próprio. É muito próprio, é muito natural. Isso. Eu esse livro tem sido mantido comigo, assim como a Bíblia. E sempre tenho outros livros para ler. Nunca fico num só. Mas a gente sempre tem uma necessidade de recorrer. Assim como posso ter um horário do dia que procuro a Bíblia, posso ter também sempre, em outros momentos, situações que a gente me pega, não só na leitura do livro, O Menino do Poré, que aqui aproveito para fazer ressalva do agradecimento a Lúcia Rocha, que ficou muito bem coordenada cada capítulo, cada documento que ela conseguiu para poder manter o livro editado, e como recortes de revistas, jornais, fotos, cartas, minhas famosas cartas dele para mim, eu tenho guardadas. Isso tudo nos traz recordação, e recordação é sentimento, sentimento é lembrança, e lembrança é emoção. Dona Zilene, a senhora falou agora de uma coisa muito especial, que é exatamente a situação das cartas. Já podemos aguardar alguma coisa nova por aí nesse sentido, em expresso em livro? Como é, João? A senhora trouxe o valor, a importância da troca de cartas com o Dr. Milton. A minha pergunta é, já podemos aguardar surpresa em livro dessas cartas? Olha, João, foram 6 anos de namoro, né? Ele em João Pessoa, eu aqui em Mossoró. Naquela época, os contatos não eram tão fáceis quanto hoje, que a gente
usa o celular, usa uma linha através do Skype, consegue estar a tempo e a hora convivendo da forma que a gente consegue, da melhor forma possível. A internet nos favorece. Então, o recurso era cartas mesmo, era um correio. E é claro que tinha o tempo da distância de não chegar uma carta, chegar outra. E, geralmente, muito assíduo dos seus compromissos, eu recebia 2 cartas e ele recebia uma minha. Mas não era por minha maneira de ser. Não era falta de correspondência, não. De afeto, não. Ele mesmo entendia isso. E também não era todas as vezes que eu deixava de escrever 2 vezes na semana. Ele é quem era mais assíduo nesse ponto. Aí eu tenho essas cartas guardadas, eu tenho as dele e tenho as minhas. Tinha momentos na nossa vida que nós vivemos uma vida em família conversando muito. Eu até cheguei, não sei onde foi que eu gosto de dizer assim, eu não sei se eu tinha tanta cumplicidade, e Milton também comigo, ou se nós tínhamos tanto diálogo, porque era uma vida muito partilhada, tudo muito combinado, sem imposição, tudo dentro de um raciocínio de lógica e entendimento. Quando não dava certo, quando um não concordava com a proposta do outro, ali também parava, se pensava e depois da análise feita se retomava. Isso era um comportamento natural dele. E eu fui aprendendo a fazer isso também. De forma que as cartas eu cheguei a chamar várias vezes. Eu tinha essas cartas, e as nossas cartas. Você sabe que eu ainda tenho umas cartas, e nós vamos queimar. O que é que nós vamos fazer? Ele dizia, deixa, um dia pode ser útil a você. E realmente estou. Dona Zilene, muito agradecido por essa oportunidade. Eu sei que o pensamento aí, o sonho de Lúcia, né, e conversando com a senhora, essas cartas vão ser traduzidas em livros. E aí a gente já começa a contar contagem regressiva a partir de agora, aguardar aí o teor dessas cartas. Mas muito agradecido, um prazer muito especial tê-la conosco. E voltando, Pedagogia da Gestão, dando asa ao seu talento, de mãos dadas com a TCM Telecom, voltando para seguirmos nossa caminhada juntos. Muito agradecido mesmo. Vamos continuar. Um grande abraço. Meu todo para você, o meu todo para a TCM. Aqui no livro, Dona Zilene diz, Zilene, uma palavra que merece reflexão é o amadurecimento. O sentimento parece ser aquele mesmo de antes. Se disser, quer casar de novo, vamos agora para o altar. Pedagogia da Gestão, nosso encontro semanal de Gestão, Educação e Cultura, aqui na TCM Telecom, agora retornando após a representação ao vivo. Fique conosco, a gente volta em instantes, logo, Pedagogia da Gestão com você. Pedagogia da Gestão, asas para o seu talento. Pedagogia da Gestão, asas para o seu talento. Vocês, meu beijo afetuoso. De volta, Pedagogia da Gestão ao vivo aqui na TCM Telecom. De mãos dadas com vocês, voltando ao vivo nessa noite muito especial. Nós estamos conversando com a jornalista Lúcia Rocha, jornalista, escritora e pesquisadora, sobre o livro Memórias de Milton Marques de Medeiros, O Menino do Poré, organização Lúcia Rocha. Ouvimos agora a Dona Zilene falando da emoção, do sentimento, do que representa, do que representou e do que representa esse livro para ela, porque esse livro é uma autobiografia. Então, é uma conversa direta, sem intermediário,
né? O livro Milton Marcos e Medeiros, o Menino do Poré, Memórias de Milton Marcos e Medeiros, o Menino do Poré, Organização Lúcia Rocha, é uma conversa sem intermediário, é direto, é uma autobiografia, a gente vai se deliciando ouvindo o próprio Dr. Milton. Então, Lúcia, voltando contigo, Lúcia, fala um pouquinho, Lúcia, por favor, do que era essa escrita de Dr. Milton Marcos e também a apresentação como um todo, a partir da contextualização do que você, dessa pesquisa que você fez. João, é muito interessante que Dr. Milton era um homem, era um intelectual, né? Ele era um homem que pertencia a uma academia como a Sejus de Mossoró, que é a nata da intelectualidade de Mossoró, é a Sejus, ele é um fundador e era membro, então assim, ele conseguia passar, que não é fácil, você lê clássicos, você lê tudo, e ele era um grande leitor já desde a infância, desde a juventude dele, ele era um grande leitor, você conseguir passar sua mensagem numa linguagem simples, né, acessível a um leitor comum de jornal. Você está entendendo? Não é fácil, João. É como se você escrevesse para adulto e tivesse que escrever para criança. Entendeu? Eu não consigo escrever para criança. Então, ele conseguia, né? Ele conseguia passar a mensagem dele. E essa mensagem, esse livro, é uma grande homenagem que eu fiz para uma pessoa que eu conheci desde os 10 anos de idade, não é? Que foi, a gente era vizinho, foi vizinho, e a vida toda acompanhei esse casal. Era um casal que vivia muito bem, era um casal que era o mesmo Milton Marcos e Lene que eu via com 10 anos de idade, namorando, já casados. Eu vi 3, 4 meses antes dele falecer, conforme eu conto no livro, você sabe que eu conto isso no prefácio. Se eu não conto isso, não tem quem conte, porque eu sou uma testemunha disso, tá entendendo? Eu achei, por dever de justiça, colocar isso, e eu até achei que Zilene ia achar que era intimidade demais e pudesse querer deletar essa parte, mas a família em nenhum momento policiou nada. A família abriu, é o que está aqui, foi ele que disse, então vamos deixar aí. A essas alturas, Zilene também é uma grande leitura, mas eu acho que a essas alturas foi o livro que ela mais já leu na vida dela, porque ela se emocionou muito quando leu os originais, né? Eu estive com ela um dia depois dela ter lido a primeira vez, ela chorava, ela sorria, aquela mulher apaixonada, né? Ainda apaixonada, viúva e apaixonada, e que ficava com o semblante cor-de-rosa, como se diz. Então, assim, para mim isso não tem preço, sabe, João? É o preço que um grande biógrafo recebe. Essa atividade, eu já estou nessa atividade há 21 anos e nada mais, vamos dizer assim, reconfortante para a gente que passa 1 ano, 2 anos fazendo isso, montando uma biografia, uma história, é ver o semblante de alguém que gostou, alguém da família, alguém que é partícipe daquela história, como foi o caso de Zilene. Lúcia, falando dessa montagem, dessa organização, faça um pouquinho para o leitor que está em casa e que está louco para conhecer o livro, vai procurar o livro para adquirir. Fale um pouquinho da organização do livro, a apresentação do livro em si, por favor. Sim, o livro, João, foi todo baseado na coluna dele, a coluna de Javô, que ele manteve durante 15 anos na Gazeta do Oeste, só que no livro, na coluna, não existe uma ordem cronológica. Ele hoje fala num assunto, amanhã ele volta, conta outra parte da história dele, então o livro está todo na primeira pessoa, como ele escreveu, em ordem cronológica. Não foi fácil fazer isso, mas conseguimos, né? Tanto eu como Giovânia Gomes, que é minha colaboradora, ela que digita o material. Então, eu sabia que Zilene, que a família tinha todo esse material, como tem muito material ainda, mas eu fui em busca de minhas fontes lá no museu, todos os jornais de Mossoró estão lá no museu, eu fui fazer minha pesquisa. E eu mesma fui a pessoa que selecionei o que deveria sair ou não. As pessoas que ele citou, as pessoas que mais próximas dele, as pessoas mais queridas. Esse livro, João, inclusive, eu tenho certeza que se ele vivo estivesse, ele teria sido a primeira pessoa a aprovar e dizer assim, é isso aí.
É isso aí, não está faltando nada, pode lançar. Então, é isso, João. Não foi fácil, porque no meio da pesquisa veio a pandemia, né? Até que a professora Isaura Amélia ainda permitiu que eu adentrasse o museu durante um período, e eu consegui terminar a pesquisa, fiquei muito preocupada. O livro participou do edital da Lei Aldir Blanc, nós fomos vencedores, numa categoria onde só ia sair um vencedor. Então, por isso que na contracapa está aqui o selo do Governo Federal, sim, Secretaria de Cultura de Mossoró, que foi o gestor da licitação em nível de município, né? Saiu pelo selo da professora Isaura Amélia, Amigos da Pinacoteca, um selo de Natal. Então é isso, João, foi muito prazeroso. Você foi uma pessoa que gostou e também escreveu, mandou notícias, mandou... tudo que eu recebi foi encaminhado para a família, para que cada vez mais o Dr. Milton fique eternizado nos nossos corações. E você veja o líder que ele era. Hoje a TCM caminha a passos largos, né? Todo o projeto de expansão, a família continua, Lene, Gustavo, Estela, continuam tocando para frente. A TCM hoje é realidade em 11 municípios. A gente esteve lá em Upanema, na terra de Natal dele, fazendo o lançamento. Conheci a amiga de infância dele, uma amiga de infância da mesma idade dele, que esteve no lançamento. A cidade toda tem Dr. Milton como uma pessoa... como símbolo da cidade, né? E depois que o Dr. Milton saiu de lá e foi em busca do sonho dele e se formou, quantas pessoas saíram do Poré, quantas pessoas saíram de Ipanema e hoje estão com um curso superior, prestando serviço ao Brasil inteiro. Ele não se dava conta disso, sabe? As pessoas falam isso e falam que ele não se dava conta disso, do quanto dele... e olha que se ele tivesse lançado um livro há mais tempo, quantas vidas não poderia ter se influenciado. Então, João, é isso que eu tenho para dizer para você. Quem tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Que bom, Lúcia, que bom. A gente vê a expressão acima de tudo. Há pouco falávamos de sentimento, de amor, de emoção, e em suas palavras eu sinto que derrama amor por Dr. Milton, pela família, não é? Por Dona Zilene. Isso é muito bonito, isso é contagiante, tá? Então, parabéns por esse trabalho. Eu aqui, Lúcia, eu queria que você também abrisse o livro aí e selecionasse um trechinho, um fragmentozinho pequeno, mas para compartilhar com a tua fala, tá? Mas eu vou também aproveitar aqui e ler aqui um trecho onde ele fala da família. E ele diz: ser pai é se sentir diferente. É palmilhar na vida em vigilância permanente. Nunca descansa. Nada, absolutamente nada, amadurece mais um homem do que ser pai. Aqui, Dr. Milton escrevendo, né, na sua autobiografia, escrevendo sobre a família. Né? Muito bom. Lúcia, estamos chegando ao final desse bloco. Teremos mais um bloco, mas rapidinho, um fragmento seu para eu retomar aqui, para concluir e chamar o intervalo comercial. Vamos lá, rapidinho. João, eu gostaria de registrar aqui uma coisa interessante. Em 1981, eu tive uma experiência na São Camilo, trabalhando, né? E ali eu pude perceber e aprendi o que é liderança, porque uma vez por semana, no final da tarde, eu acho que era, eu não estou lembrada se era segunda-feira, no jardim, né? Lá tem um jardim muito bonito, muito bem cuidado, então fazia-se um círculo, era reunião com todos os departamentos, e ali você viu o líder que era o Dr. Milton. Eu estou falando de 1981, porque fazer isso hoje, não é? Fazer isso hoje. Então, foi a primeira vez que eu vi um líder na minha vida. Até então, eu lidava com chefe. Que bom, que bom. E você diz isso, Lúcia, no prefácio. Você diz que desenvolveu toda essa experiência sua de liderança a partir dos ensinamentos, do exemplo, das atitudes do Dr. Milton. A gente conversa um pouco mais no próximo bloco. Eu queria aproveitar e mandar um abraço especial, querido, e os parabéns para Luna Valentina, a priminha de Valentim, filho de Denilson Duarte. A Luna Valentina está aniversariando hoje, fazendo 3 aninhos. Um beijo muito lindo e carinhoso para você, Luna.
Parabéns, parabéns, parabéns. Um grande abraço também para Denilson Duarte, a professora Selva, nesse movimento de vocês, de solidariedade humana. Parabéns, é isso. Passos curtos, mas consistentes no sentido da solidariedade, da generosidade. Então, nós vamos a um breve intervalo. Lúcia, a gente volta já contigo, danada. Pedagogia da gestão dando asas ao seu talento. Mais longe de mãos dadas. Vida com amor é mais vida. A gente volta logo, logo. Pedagogia da gestão. Asas para o seu talento. Pedagogia da gestão. Asas para o seu talento. Eu vou começar esse bloco já agradecendo, já manifestando minha gratidão especial. Agradecer a Marcília, agradecer a Juliano, a Arthur, a equipe toda da TCM, reiterar meu agradecimento e minha gratidão muito, muito especiais à dona Zilene, que está sempre conosco, né? É um prazer muito especial voltar ao vivo na TCM Telecom. E faço minhas palavras da escritora, jornalista e pesquisadora Lúcia Rocha, quando ela se refere à TCM. Sempre à frente, sim, crescendo, desenvolvendo, com o pé no chão, com o olhar no horizonte, no horizonte infinito de possibilidades e a realizar sempre. Então, parabéns a todos vocês. Eu olhando o livro aqui, eu selecionei um trecho de Moisés, né? Moisés Albuquerque, que é o diretor de jornalismo do Grupo TCM, e ele traz aqui no livro uma passagem linda. O Moisés esteve um pouco doente, adoentado, e Dr. Milton se aproxima e vai querer saber: bom dia, meu filho, vim fazer uma visita de médico, como você está? Recuperou-se mesmo? Isso era Dr. Milton, né? Esse ar de generosidade, de solidariedade, essa ternura, né? Essa coisa sublime do respeito ao outro, do respeito ao ser humano. Isso é Dr. Milton, é a marca dele. E Moisés traz aqui numa felicidade excepcional, linda. E aí Moisés responde: opa, Dr. Milton, bom dia, estou bem, graças a Deus, passei uns dias na casa de minha mãe, o senhor sabe como é, cuidado de mãe é diferenciada. Aí Dr. Milton sorriu, concordando, tal. Mais adiante, Moisés se dirigindo ao Dr. Milton, diz: Dr. Milton, por que o senhor não pede para trocar esse receptor analógico e colocar um em HD? Isso foi uma visita do Moisés à casa do Dr. Milton e dona Zilene. E aí, Dr. Milton, com aquela mestria dele, diz assim: não, meu filho, quero ver como os assinantes que não têm assinatura em HD estão assistindo ao Canal 10. Assim posso conferir como está a qualidade do sinal que chega para eles. Olha que resposta linda. E igualmente lindo Moisés ter trazido isso para o livro, né, organizado por Lúcia Rocha. E aí, em seguida, Moisés reflete: silenciei e por alguns instantes pensei como naquele momento aprendi mais uma lição com o professor. Ele sempre estava mais preocupado em atender bem aos outros, queria prestar um serviço de excelência e se colocava no lugar dos clientes e colaboradores das 3 emissoras de rádio e da TV do Sistema Oeste. Olha que lindo, olha que lindo. Mais adiante, num outro fragmentozinho, ele diz: a solidariedade não era restrita aos mais próximos. A solidariedade, ele está se referindo a Dr. Milton. Não foram poucas as vezes que Neto Nobre, motorista da família, procurou-me e outros colegas para trocar dinheiro. Queria desfazer das notas graúdas. Moisés, se eu não trocar, ele entrega assim mesmo para quem pedir ajuda. Esse ele que ele se refere é Dr. Milton, né? E aí o Moisés continua: e não eram poucos que batiam a porta da TCM. A sala do professor estava sempre de portas abertas, a quem quer que fosse, o mais influente político ou um ex-paciente da Casa de Saúde São Camilo. Olha que lindo! Parabéns, Moisés, parabéns por trazer
esse fragmento riquíssimo para compor o livro organizado por Lúcia Rocha. Memórias de Milton Marques de Medeiros, O Menino do Poré. Lúcia, eu queria te ouvir agora, Lúcia, sobre algum fragmento, como eu estava falando no bloco passado, que você selecionou aí para compartilhar com os amigos e assinantes da TCM Telecom. Isso mesmo, João. É o seguinte, eu separei aqui, a gente estava falando da liderança de Milton Marques, porque o líder lidera pelo exemplo, né? Ele era uma pessoa que liderava pelo exemplo. Então, é um trecho aqui que foi dito por Genário, porque ao longo do livro, João, dependendo do assunto, aí tem a fala de alguém. Essas falas foram feitas há muito tempo, não foram pegas para o livro, não. Então, eu peguei uma fala de Genário, em decorrência do falecimento do Dr. Milton. Ele deu uma entrevista muito grande na TCM. Então, um destaque aqui é o seguinte: essa São Camilo, isso aqui são palavras de Genário Freire Marques, médico, psiquiatra, sobrinho de Dr. Milton. Essa São Camilo foi municipalizada há anos e ainda funciona com leis não escritas. É como se ainda tivesse as normas, é como se ainda prevalecesse na São Camilo as determinações de Dr. Milton e Dona Zilene. Então, quer dizer, é uma casa de saúde que ainda hoje diz assim, funciona como? Assim, assim, assim. Está escrito onde? Em canto nenhum. Apenas se acostumou a ser desse jeito. Ela não é uma repartição pública municipal. Ninguém entende como uma repartição pública municipal. Não é um hospital municipal, é um hospital. É a São Camilo, ainda é a São Camilo. É interessante, ele ia a Salvador e dizia: vamos visitar um hospital psiquiátrico, Genário, para ver se tem alguma novidade. Qual era a novidade? Era chegar lá e ver um estendedor de toalha num tripé para não precisar colocar corda estirada para estender as toalhas para secar. Então ele chegava aqui e dizia: não quero mais corda nem arame, porque podia dar arma para suicídio. Mandava fazer tudinho de madeira, tudo arrumadinho. Lindo, 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 lindo. Era assim, João. Esse era o Dr. Milton, um homem que sempre andava com agenda, não faltava compromisso. Ele comandava essas reuniões de final de tarde, cada departamento tinha que levar suas agendinhas, suas anotações, né? Eu comecei a trabalhar lá no arquivo. Aí, de repente, me vi como chefe do arquivo, chefe da recepção, onde tinha que ensinar essas meninas a desenvolver suas atividades, fazer os plantões de cada um, enfim. Eu, de repente, me vi naquela reunião como gente importante, porque ali era só os líderes, né, os chefes, vamos dizer assim. E eles sempre o líder. Foi a primeira vez que eu vi um líder na minha vida. Antes eu só tive chefe. Lúcia, e você ressalta muito bem essa liderança do Dr. Milton, né, a partir das palavras, a partir das atitudes, a partir do exemplo, em todos os momentos. E você teve a feliz oportunidade, o livro traz isso, né, de estar ao lado dele na construção do Mossoró de todos os tempos também, né? Lúcia, nós estamos no quarto e último bloco. Eu queria aproveitar e saber o seguinte: eu fiquei muito curioso para saber, primeiro, desse manancial especial e lindo que é o arquivo de cartas de trocas do Dr. Milton com Dona Zilene. E também você teve a oportunidade de organizar a autobiografia. Nesse sentido, o que é que nós podemos esperar, o que é que podemos aguardar de projeto relacionado a essa caminhada, a essa trajetória dessa relação Dr. Milton, Dona Zilene e também de Dr. Milton em si? O que é que podemos aguardar por aí? João, eu convenci Zilene a organizarmos essas cartas e publicar em livro, até que a renda venha em benefício de alguma instituição da cidade. São cartas que não só registram o amor de um pelo outro, um namoro de 6 anos, à distância, não é? Na época que não existia WhatsApp, rede social, nada, então ia na base da carta mesmo. A média de páginas de cada carta dele para ela era de 15 páginas. Eu peguei carta com 16 páginas
E ela me disse que dizia para ele: Milton, é muitas páginas, você escreve muito. Ele dizia: eu estou treinando minha redação. Então, João, eu a convenci, essas cartas serão publicadas. É como eu disse, ela não é apenas um registro de um namoro. Por exemplo, ele descreve como, naquele tempo, alguma viagem que ele veio para Mossoró e voltou para João Pessoa. Então, ele descreve: Zilene, saí de Mossoró no ônibus das 4 horas da manhã, cheguei em Natal às 4 da tarde, pernoitei na casa de fulano, peguei outro ônibus para João Pessoa às 4 da manhã, cheguei em João Pessoa às 11 horas. Então, tem esse registro que certamente vão ajudar a montar como era esse deslocamento antigamente, né? Na década de 60 não havia asfalto. Lúcia, além do livro que vai registrar aí essa troca de cartas, podemos aguardar mais alguma coisa nessa direção? Sim, João, porque assim, eu vou, já comecei a pegar alguns depoimentos até, porque chega tanta coisa, tanto material. Por exemplo, Giovanni, que foi diretor da TCM, que você conheceu, ele deu um depoimento belíssimo. Então, esse material eu já estou colhendo para um terceiro livro, né? Vai ser uma trilogia. Vai ser uma trilogia. Então, um terceiro livro de Dr. Milton na terceira pessoa, aí sim. Aí é um livro autoral, onde eu vou pegar diversas histórias, coisas que ele não contou, né? Muita gente olha, João, tanto exemplo de coisas que chegam a gente, informações de ações que ele fez, naquela simplicidade franciscana dele, de não querer aparecer, você está entendendo? Que não tem como não escrever, não. Então, ano que vem, com certeza, o livro das cartas, né? Que Zilene não desista, com certeza. E Zilene tem muito material, o acervo fotográfico, o acervo de entrevistas que ele deu, é muita coisa, muito organizado. Zilene é uma pessoa muito organizada e nisso ela foi bem assessorada. Lúcia, muito agradecido, foi um prazer enorme tê-la ao nosso lado, um prazer muito especial. Nós sabemos da sua história como pesquisadora, como jornalista, como escritora. E não tenha dúvida, a partir de hoje já vamos contar regressivamente aí o aguardo do livro de cartas e da biografia, tá? Com prazer. Então, muito agradecido, Deus a ilumine, minhas condolências agora oficial no Pedagogia, a professora Inalda, né? A você pela professora Inalda, né? Meus sentimentos, professora Inalda, você sabe, é do meu coração, esteve sempre muito próximo de mim, então minhas condolências e também manifestar minhas condolências, meus sentimentos à família de Chico Rodrigues, que nós perdemos essa semana. Então, boa noite Mossoró, boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite todas as cidades em que a TCM se faz presente. Pedagogia da Gestão, dando asa ao seu talento. A gente volta no próximo sábado aqui já com o programa ao vivo. Muito gratidão, meu agradecimento a todos vocês e reitero minha manifestação de condolência para todas as famílias enlutadas desse Brasil e desse mundo. Boa noite! Criar, liderar, educar. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento.